Você acha que dá para ignorar o que está acontecendo? Enquanto alguns ainda discutem se devem ou não tomar um drink para aliviar a tensão, a realidade bate a porta com uma força que nem o melhor uísque do mundo consegue amenizar. E não adianta fingir que está tudo sob controle, porque os números não mentem, que eles gritam. Olha só, ontem eram 4.800 casos, hoje já saltou para 1.660 mais. E amanhã? Será que vamos chegar aos 10.000? Ou isso é só o começo de um crescimento que, segundo os especialistas, deve explodir entre 3 e 5 de maio? Mas peraí, quem garante que esses cálculos não são apenas chutes no escuro? Para fazer uma projeção confiável, precisaríamos de dados concretos, e o que temos são incógnitas demais, variáveis que ninguém consegue preencher. Afinal, como confiar em números quando a própria matemática da pandemia é uma caixa preta? E não venha me dizer que o aumento se deve só a mais testes. Não é sobre testagem, é sobre gente doente, enchendo hospitais, lotando UTIs, ocupando leitos que não eram suficientes nem antes dessa crise. Em Moscou, a cada dia, mais hospitais são convertidos em unidades de Covid. A 67ª já virou referência, o hospital militar foi reaberto às pressas, a 50ª está 100% dedicada ao vírus. E não para por aí, outras vão fechar as portas para doenças incomuns só para abrir espaço para os casos graves. Mas até quando? Até onde isso aguenta? A pergunta que não quer calar: o sistema de saúde brasileiro, desculpe, russo, que está preparado para isso? Porque uma coisa é a capital, com seus recursos, ainda que escassos, outra bem diferente são as regiões, onde a estrutura é tão frágil que parece feita de papel. E quando a onda chegar lá, quem vai segurar? Os reanimatólogos de Moscou, puxados para salvar vidas onde não há especialistas suficientes? Porque não adianta ter leitos se não tem quem saiba operar os respiradores, quem entenda de saturação, quem consiga virar o paciente de barriga para baixo na hora certa. Infectologista? Até ajuda, mas o que salva mesmo é quem domina a reanimação, a terapia intensiva, a pneumologia. O resto é detalhe. E enquanto a gente debate isso, tem gente saindo das clínicas como se nada tivesse acontecido. Ah, mas fulano se recuperou. Claro, porque tomou cloroquina, ou Remdesivir, ou sei lá que coquetel milagroso. Só que esconder a verdade não muda o fato: quando a coisa aperta, quando a febre passa dos 40 graus e os pulmões falham, não tem remédio que segure. O Sorokin da vida pode até ter saído ileso, mas e os outros? Os que passam 19 dias entubados, com o corpo lutando contra um vírus que não perdoa? Esses não aparecem nas estatísticas bonitinhas de recuperados. E você, aí, ainda questionando se deve fazer o teste? Pra quê? Não tenho sintomas, não contagio ninguém. Será? Porque o vírus não avisa antes de atacar, e essa sua imunidade de bairro, aquela história de na minha época a gente não adoecia, não vale nada diante de um inimigo invisível. A não ser que você acredite mesmo que ser andurão te torna imune. Se for assim, então tá tudo bem, continue sem máscara, sem distância, sem precaução. Afinal, quem precisa de ciência quando a gente tem a sorte do lado, não é? Mas enquanto você brinca de roleta russa com a saúde, os hospitais enchem, os profissionais se esgotam, e a pergunta que fica é: estamos no início do caos ou já mergulhamos nele sem perceber? Porque uma coisa é certa: quando a maré sobe, não adianta fingir que o barco não vai afundar. E, pelo jeito, a água já está pelos joelhos. E aí está você, achando que é diferente, que a sua graça divina ou o seu corpo de ferro vão te salvar enquanto o sistema de saúde desmorona. Ah, mas eu sou saudável, tenho 40 anos, malho, não fumo. Parabéns, herói. Só que a realidade não dá a mínima para o seu story de academia ou para a sua autoconfiança inflada. Porque quando o vírus decide atacar, ele não pergunta se você faz crossfit ou se toma suco verde. Ele pergunta: quantos anos de maus tratos você deu ao seu corpo? Quantos cigarros, quantas noites de sono perdidas, quantos litros de vodka disfarçados de social? E é aí que a farsa desaba. Porque não adianta ser jovem se o seu fígado já está com cirrose de tanto álcool, se os seus pulmões são esponjas queimadas de tanto fumo, se o seu coração bate como um motor de carro velho, prestes a fundir. Os protocolos médicos? Uma piada de mau gosto. Toma isso, toma aquilo, reza para não ter efeito colateral, porque, no fundo, ninguém sabe direito que funciona.
Uns estudos dizem que a cloroquina é milagrosa, outros, que ela te manda direto para a UTI com arritmia. Uns juram que o Remdesivir salva, outros mostram que 11% dos que tomam morrem mesmo assim. Ah, mas 88% sobrevivem. Só que esses 88% não são você, não são eu, não são os caras de 50 anos que passaram a vida inteira se destruindo como se o corpo fosse uma máquina indestrutível. Você já esteve numa UTI de Covid? Não? Então deixa eu te contar, não é um filme de guerra, é pior. É um depósito de corpos que ainda respiram por aparelhos, onde os homens de 50 a 60 anos, aqueles que aguentam tudo, que nunca adoecem, viram pacotes de carne amontoados, obesos, com pulmões cheios de líquido e corações que não aguentam mais. E não adianta dizer, mas fulano é gordo e sobreviveu. Um gordo de 1,60 metros com 100 kg tem mais chance que um de 1,90 metros com 150 kg, porque a física não mente. O coração do segundo não é um motor de Fórmula 1, é um Fusca velho subindo a serra com o pé no fundo. E quando o vírus ataca? Game over. Não tem UTI que segure, não tem remédio que salve. O corpo simplesmente desiste, depois de décadas de abuso. E os fumantes? Ah, os fumantes. Eles são a carne mais barata desse abatedouro. Na Itália, na Rússia, nos Estados Unidos, não importa o país, a história se repete. Os leitos de UTI são um cemitério de homens que passaram a vida tragando veneno, achando que um maço por dia não faz mal. Só que faz. E quando o vírus chega, os pulmões deles já estão meio destruídos, o sistema imune já está cansado de lutar contra o próprio dono. Não é surpresa que morram. É matemática. E enquanto você ainda acha que isso é exagero, os hospitais de Moscou e São Petersburgo já estão no limite. Pacientes sendo mandados para casa com Covid porque não tem vaga. Médicos entregando receitas prontas, como se fosse um drive-thru de remédios, sem nem examinar direito. Toma isso e vai embora. Se piorar, volta, se tiver lugar. E quando não tem? Bom, aí você morre em casa, sozinho, engasgado com o próprio catarro, enquanto a família ouve pelo telefone os seus últimos gemidos no WhatsApp. Mas e a plasma? E os anticorpos? Tem solução. Tem, claro. Se você tiver sorte, dinheiro e um sistema imunológico que não esteja em frangalhos. Porque plasma não é milagre, é um paliativo. Os anticorpos monoclonais? Caros, escassos, e mesmo assim não garantem nada. A ciência ainda está tateando no escuro, enquanto você, com sua arrogância de isso não vai me pegar, joga dados com a própria vida. E o pior. Quando a merda bate no ventilador, não adianta chorar. Não adianta postar no Instagram meu pai estava bem, não sei o que aconteceu. Você sabe, sim. Só não queria encarar. Porque encará-la significaria admitir que você também não é invencível. Que aquele copo de vodka a mais, aquele cigarro só social, aquela noitada sem dormir somam. E quando a conta chega, ela vem com juros altíssimos, pagos em dor, em sufoco, em tubos enfiados na garganta enquanto você implora por ar. Então vai lá. Continua achando que é diferente. Continua rindo dos que usam máscara, dos que se cuidam. Afinal, você é especial, não é? Só não se esqueça, quando a UTI lotar, quando os médicos tiverem que escolher quem vive e quem morre, a sua imunidade de guerreiro não vai valer um centavo. O que vai valer é o estado do seu corpo e, pelo jeito, você fez questão de destruí-lo aos poucos, como um idiota que risca o próprio nome da lista de sobreviventes. Ah, mas claro que você vai se agarrar a essa última esperança mirabolante, não é? Um produto milagroso com sangue cheio de anticorpos, o tal rei dos vírus que, supostamente, poderia ressuscitar até um cadáver em estado vegetativo. Que conveniente! Que perfeito! Só não explica por que, depois de 8 dias de alarde mundial, ninguém, absolutamente ninguém, tem a menor ideia de como isso funciona, de onde vem ou se é algo além de mais uma cortina de fumaça para distrair os idiotas que ainda acreditam em soluções mágicas. E aí você vem com a Alemanha, não é? Porque lá a mortalidade é baixa. Será que eles estão escondendo os números? Ótima pergunta, gênio. Talvez porque, ao contrário de você, eles não tratam a pandemia como um reality show de teorias da conspiração. Eles não enterram os mortos de coronavírus como vítimas de insuficiência renal só para maquiar estatísticas, eles registram.
Eles testam. Eles agem. Enquanto você, com sua mentalidade de curandeiro de feira, prefere acreditar que tudo é manipulação, que os números são inventados, que os mortos são apenas coincidências tristes. Parabéns! Você não só nega a ciência como também insulta a memória de quem morreu asfixiado, sozinho, com os pulmões derretendo como cera. E então você desvia o assunto, como sempre. E a Katia Gordon? E o Lukashenko? O que você acha? Eu acho que você tem a capacidade de atenção de um hamster com deficiência de dopamina. Quem se importa com o circo de um ditador que bebe vodka em público para provarem que o vírus não existe ou com uma influencer que se casa com um tirano em plena crise humanitária? Você realmente acha que o fato de dois palhaços políticos se unirem em um casamento de conveniência muda algo na realidade de milhares de famílias enterrando seus mortos em caixões lacrados? Você acha que a opinião de um apresentador de TV russo, que, aliás, deve ter mais credibilidade que um horóscopo de revista de supermercado, vale mais que os alertas da OMS? Mas você, é claro, é diferente. Você sabe que está seguro. Afinal, você toma todas as precauções e fica trancado em casa, quando não está saindo para protestar contra a tirania das máscaras, se desinfeta 14.000 vezes ao dia e, acima de tudo, jura que seu sistema imunológico é à prova de balas. Que irônico, vindo de alguém que, pelo jeito, passa mais tempo lendo fofocas sobre celebridades do que estudos epidemiológicos. E essa sua imunidade de aço? Parabéns por tomar antirretrovirais, mas isso não faz de você um super-herói, só um sortudo que, por enquanto, não está na fila do necrotério. A menos, é claro, que você esteja contando com a mesma lógica brilhante que faz você acreditar que, porque o Lukashenko não usou máscara em um jogo de hóquei, o vírus é uma farsa. E agora você vem com essa de que a economia não pode parar. Claro. Porque nada diz em prioridade em como sacrificar avós e doentes crônicos no altar do PIB. Os ricos e velhos que se fodam. Esse é o seu lema, não é? A economia quebra, mas você não vai quebrar junto. Você vai continuar no seu cantinho, com seu álcool em gel e suas teorias malucas, enquanto os hospitais colapsam e os médicos escolhem quem merece um respirador. E quando a segunda onda chegar, porque ela vai chegar, você vai chorar no Facebook que ninguém avisou. Mas não se preocupe. Você sempre pode culpar os outros, os chineses, que, segundo você, só sabem mentir, os alemães, que escondem os mortos, os médicos, que exageram, os governos, que conspiram. Qualquer coisa para não encarar a verdade nua e crua, você é só mais um covarde que prefere se esconder atrás de desinformação do que assumir que, sim, você também pode morrer. E quando isso acontecer, porque estatisticamente, vai acontecer, ninguém vai se lembrar das suas teorias geniais. Só vão se lembrar de mais um corpo a menos na fila do supermercado. Eis a verdade que vocês insistem em ignorar, enquanto se afogam em teorias sobre organizações globais corruptas e em especialistas de terceiro mundo, a podridão está bem na sua frente e ela não tem bandeira, nem ideologia, nem passaporte. É só a sua própria incompetência crônica, multiplicada pela de um sistema que foi projetado para falhar. Vamos falar claro, a OMS não é o problema. O problema é que, quando a merda bate no ventilador, vocês descobrem que o ventilador nem existe. Ou, se existe, está enferrujado, quebrado ou foi vendido no mercado negro por algum funcionário que precisava pagar a dívida do carro. E aí, meu caro, não adianta chorar a conspiração global. A conspiração real é essa, um país inteiro que se convenceu de que andar um jeito é sinônimo de governar. Que achou que corrupção não era um crime, mas um modelo de negócios. Que transformou hospitais em depósitos de cadáveres ambulantes e médicos em burocratas com estetoscópios, obrigados a escolher entre salvar vidas ou preencher planilhas para justificar verba que nunca chega. Você acha que a Rússia nega a corrupção? Não, meu amigo. A Rússia celebra a corrupção. Ela não esconde, ela ostenta. É como aquele funcionário do departamento, você sabe qual, aquele com os dedos cheios de anéis de ouro, o relógio que custa mais que o salário anual de uma enfermeira, a garrafa de champanhe rosa às 12 horas, que divide a programas de água potável entre cigarros e risadas, enquanto do lado de fora as pessoas morrem esperando um leito. Você acha que isso é exceção? Não. Isso é o sistema. E o pior, todo mundo sabe. Os médicos sabem. Os pacientes sabem. Até o cara que vende blusas de contrabando na entrada do hospital sabe.
Mas ninguém faz nada, porque, no fundo, todos estão no mesmo barco podre, uns remando com colheres de prata, outros se afogando no porão. E agora, quando a pandemia expôs essa farsa como um holofote em um palco vazio, o que vocês fazem? Chora por a Europa social em que vai surgir do caos? Sonha com vacinas milagrosas que vão salvar a humanidade? Acorda. Não vai ter milagre. Não vai ter a novo mundo. Vamos voltar exatamente ao mesmo lugar. Você, sua família e seus amigos vão continuar se espremendo em aviões lotados para fugir do próprio país, enquanto os hospitais de Moscou e região vão seguir entupidos de corpos que ninguém quis tocar. E quando a próxima onda chegar, porque vai chegar, os mesmos que hoje gritam a fake news vão estar na fila do oxigênio, implorando por um lugar que não existe. Ah, e a história da mulher de 40 anos que quase morreu em Domodedovo? Aquela que teve os pulmões destruídos por negligência, jogada de um lado para outro como lixo até alguém decidir que ela não valia o esforço. Isso não é um caso isolado. Isso é o padrão. É o que acontece quando um sistema é construído sobre areia movediça de propina, desvio e desdém pela vida alheia. Você acha que os médicos queriam deixá-la morrer? Talvez. Talvez eles só estivessem ocupados demais preenchendo relatórios para justificar o sumiço de 20 respiradores que desapareceram do estoque. Ou talvez eles já tenham desistido, porque sabem que, no fim das contas, ninguém vai prestar contas. Nem o diretor do hospital. Nem o governador. Nem o presidente que, em vez de agir, prefere culpar as forças ocidentais ou a sabotagem. Então pare de fantasiar sobre as consequências globais ou a mudanças estruturais. A única consequência que você vai ver é essa: da próxima vez que precisar de um hospital, vai descobrir que ele está tão vazio de recursos quanto a sua cabeça está cheia de ilusões. E quando você estiver deitado numa maca, sufocando, esperando por um médico que nunca chega, lembre-se, não foi a OMS que te matou. Não foram eles. Foi você. Foi a sua complacência. Foi a sua teimosia em acreditar que, de algum modo, você seria a exceção. Spoiler, não será. A realidade, porém, não se resume a discursos inflamados ou teorias da conspiração baratas. Enquanto você se debate entre eles nos devem e a nós devemos a eles, a verdade é que ninguém está te devendo absolutamente nada, exceto a conta que vai chegar quando o sistema ruir de vez. E não é o vírus chinês ou um plano ocidental que vai te salvar quando você estiver tossindo sangue numa UTI lotada. É a ciência. É a logística. É a capacidade de um país, qualquer país, de não se afundar no próprio lixo enquanto seus cidadãos se digladiam por migalhas de informação distorcida. Você quer saber de onde veio? Ótimo! Porque a resposta não é a da China ou a da Rússia ou a de um laboratório secreto sob a montanha do Arara. A resposta é: não sabemos. E isso não é uma conspiração, é a porra da ciência funcionando. Os melhores jornais do mundo já publicaram estudos sugerindo que o surto pode ter começado meses antes de dezembro, sim, inclusive na região do Extremo Oriente Russo. Mas sabe o que isso significa? Que o vírus não dá a mínima para fronteiras, ideologias ou seus delírios nacionalistas. Ele se espalha onde há vulnerabilidade. E adivinha? Todos nós somos vulneráveis. Ah, mas você prefere acreditar que os chineses comem morcegos ou que os russos criaram isso em laboratório, como se isso mudasse algo no fato de que, neste exato momento, há pessoas morrendo porque respiradores são distribuídos como prêmios de loteria. Você acha que é esperto por culpar a eles, mas a única coisa que isso prova é que você é mais um na fila dos que preferem um bode expiatório a encarar a verdade. O sistema está quebrado, e não há herói vindo salvar você. E falando em sistemas quebrados, a economia. Ah, a economia. Esse assunto que todo mundo acha que entende até precisar explicar. Vão ligar a máquina de imprimir dinheiro, você grita, como se fosse a solução mágica. Spoiler, não é. Porque quando o Federal Reserve fez isso em 2008, o resultado não foi um final feliz, foi milhões de famílias sem casa, uma crise que ecoou por uma década e uma elite financeira que saiu ainda mais rica enquanto o resto se afogava em dívidas. Você realmente acha que, desta vez, será diferente? Que os bancos centrais vão distribuir dinheiro como balas em um desfile, e todos vamos sair dançando? Acorde. O que vai acontecer é o que sempre acontece:
os ricos vão se proteger, os pobres vão pagar a conta, e você, com sua teimosia, vai estar lá no meio, segurando um pacote de macarrão vencido e uma fatura de luz que triplicou. Mas e os restaurantes? E as viagens? Você pergunta, como se o direito de tomar uma cerveja num bar fosse mais sagrado que o direito de não morrer asfixiado. Sim, alguns lugares vão reabrir. Alguns voos vão decolar. Alguns países vão fingir que tudo voltou ao normal. Até a próxima onda. Porque, a menos que você viva numa bolha de cristal, e, pelo jeito, vive, mas é uma bolha de ignorância, sabe que isso não acabou. As fronteiras não vão se abrir como mágica em agosto. Não vai ter a férias na Turquia ou a selfie no Arara. O que vai ter é um mundo em que cada passo fora de casa será calculado como um movimento em um campo minado e você, com sua arrogância, vai ser o primeiro a pisar na mina errada. E enquanto você se debate entre abrir tudo já e a fechar para sempre, os hospitais continuam cheios. Os profissionais de saúde continuam exaustos. E as pessoas continuam morrendo não por causa de um plano sinistro, mas porque alguém, em algum lugar, decidiu que sua liberdade de ir ao shopping era mais importante que a vida de um estranho. Você pode até achar que isso não vai te atingir. Que você é jovem, forte, imune. Que se pegar, vai ser só uma gripezinha. Até ser você na maca. Até ser você implorando por ar. Até ser você olhando nos olhos de um médico que não tem mais o que fazer porque, enquanto você brincava de economista de Facebook, o sistema desabou. Então, sim, pode continuar acreditando nas suas teorias. Pode continuar xingando a China, a Rússia, a OMS, o governo, o vizinho. Pode continuar sonhando com um verão de praia e caipirinhas, como se o mundo não tivesse mudado. Mas quando a realidade bater na sua porta, e ela vai bater, não venha chorar. Porque, no fim das contas, a única coisa que realmente importa não é de onde veio, mas o que você fez quando teve a chance de evitar o pior. E, pelo jeito, você já escolheu seu lado. Ah, mas agora a verdade nua e crua está escancarada para quem quiser ver e não há mais desculpas. Antes, dava para fingir que tudo não passava de exagero, de histeria coletiva, de mais uma teoria da conspiração inventada para assustar os incautos. Ah, mas será que é tão grave assim? Será que não estão inventando? Será que não é só uma gripinha? Pois é. Agora não dá mais para fingir. Agora a realidade está batendo na porta do apartamento ao lado, no colega de trabalho que sumiu do grupo do WhatsApp, na fila do supermercado onde metade das pessoas usa máscara abaixo do queixo como se fosse um acessório de moda pós-apocalíptica. E o pior: não é só a doença. É o que ela arrasta consigo, a podridão moral que sempre esteve ali, escondida debaixo do tapete, e que agora transborda como esgoto em dia de tempestade. Você viu os vídeos, ouviu os relatos, leu as notícias ou fingiu não ver, não ouvir, não ler? Aquela garota no Bentley amarelo, ajustando o cabelo enquanto faz stories sobre o dia da vitória, como se os mortos da guerra fossem apenas pano de fundo para seu lifestyle de influencer de pacotão. Os mesmos que ontem choravam pelos heróis do passado hoje esmagam idosos na corrida por macarrão e latas de atum, como se a fome fosse um reality show e a solidariedade, um conceito ultrapassado. Ah, mas é só uns poucos. Não, meu caro. É só a ponta do iceberg. O resto está ali, quieto, esperando a vez de mostrar a cara ou o que sobrou dela depois de meses se alimentando de medo e desespero. E os médicos? Aqueles que você aplaudia das janelas com panelas, como se fosse um gesto de caridade e não uma tentativa patética de aliviar a culpa por ter eleito governantes que os deixaram sem EPIs, sem leitos, sem oxigênio. Pois é. Eles estão caindo. Não só pela doença, mas pelo cansaço de carregar um país nas costas enquanto metade da população acha que vírus é invenção e a outra metade acha que tudo vai passar. Um jovem de 33 anos, cheio de diplomas e sonhos, agora luta por cada respiração em uma UTI lotada, enquanto algum influencer de aluguel postava no Instagram que isso é só uma gripezinha. E você? Você ainda acha que é exagero? Você ainda acha que não é tão sério assim? A ciência? Ah, a ciência. Essa que você ignora quando não lhe convém. Mas há 3 meses disseram que não era tão grave. Claro.
Porque há 3 meses não sabíamos que o vírus mutaria como um camaleão em rave, que os assintomáticos seriam bombas relógio ambulantes, que os hospitais colapsariam não por falta de médicos, mas por falta de humanidade. Mas e a segunda onda? Pergunta como se fosse um enigma, como se a história não estivesse gritando nas nossas caras. A segunda onda não é uma possibilidade, é uma certeza. E dessa vez, não vai ter desculpa. Não vai ter mas ninguém avisou. Avisaram. Você só não quis ouvir. E os esquecidos? Os que sempre foram invisíveis, os moradores de rua, os idosos abandonados, os que vivem nas frestas do sistema? Esses você nem lembra, não é? Bom, pelo menos vai limpar a cidade, dizem alguns, como se pessoas fossem lixo a ser varrido para debaixo do tapete. Como se a dignidade humana fosse um privilégio e não um direito. Mas não se preocupe. A história tem um jeito cruel de cobrar a conta. E quando ela chegar, não serão só os pobres que vão pagar. Serão os mesmos que hoje riem dos apocalípticos, que acham que dinheiro compra imunidade, que acreditam que, no fim das contas, comigo não vai acontecer. Moscou. Moscou é outro planeta, dizem. Como se geografia fosse escudo contra a estupidez. Como se os hospitais lotados, os caixões empilhados, os médicos exaustos fossem um problema de lá e não um aviso do que está por vir. Mas em Moscou eles estão dando conta. Claro. Porque em Moscou os corpos são contados com mais discrição, as estatísticas são maquiadas com mais esmero, e a elite ainda acha que pode comprar sua saída desse pesadelo. Até o dia em que perceberem que vírus não lê extrato bancário. E as sequelas? Essas ninguém quer falar. Porque é mais fácil acreditar que, depois da tempestade, tudo volta ao normal. Que quem sobreviver sai ileso. Que o corpo e a mente não guardam cicatrizes. Mas a verdade? Alguns vão sair com pulmões destruídos, outros com danos neurológicos que vão transformar suas vidas em um labirinto sem saída. E os que não tiveram sintomas? Esses vão carregar a culpa de terem sido vetores silenciosos, a dúvida de se um aperto de mão ou um abraço apressado condenou alguém à morte. Mas e a imunidade? E a vacina? Ora. A mesma ciência que você ignorou ontem agora é sua tábua de salvação? Conveniente, não? Então aqui está a pergunta que ninguém faz, mas todos deveriam. O que você vai fazer quando perceber que não há mais para onde correr? Quando os hospitais lotarem, os caixões acabarem, e a única coisa que restar for olhar no espelho e se perguntar, eu poderia ter feito diferente? Porque, meu caro, a história não perdoa. E quando ela vier cobrar, não adianta chorar, não adianta se esconder atrás de teorias da conspiração ou de um copo de caipirinha na praia. A escolha já foi feita. E as consequências? Bem, essas estão só começando. E agora me digam, o que vocês vão fazer quando o tempo acabar? Porque ele está acabando. A pergunta não é se vamos continuar assim, mas até quando vamos fingir que isso não tem consequências. Cada dia que passa, os números não mentem, os leitos se esgotam, os pulmões falham, e o que era exceção vira regra. Vocês acham que isso é brincadeira? Que dá para resetar a realidade como um jogo quando a merda bater na ventoinha? Não dá. Não tem game over que apague os corpos empilhados nos necrotérios, não tem save point que devolva os 25 anos do rapaz em Mogilevé, que morreu asfixiado em sua própria casa, sozinho, enquanto o corpo lutava contra um vírus que não perdoa fraquezas, nem mesmo a juventude. Mas vocês vão dizer, mas os jovens se recuperam. Sim, alguns. Até que não consigam mais. Até que a saturação caia abaixo daqueles 95% mágicos e o organismo, por mais jovem que seja, perceba que não dá mais para compensar sozinho. Porque não é sobre se aguentar ou se recuperar, é sobre o momento em que o corpo para. E aí, meu amigo, não tem teoria da conspiração, não tem Business Insider, que, aliás, é tão confiável quanto um horóscopo de revista de aeroporto, que vai te salvar. A realidade é crua. Quando você não consegue mais respirar sozinho, a sorte vira uma roleta russa. E 80%? 20%? Quem se importa com porcentagens quando você está olhando para um tubo na sua traqueia? Mas claro, sempre tem um espertinho para dizer, mas a BCG salva. Salva nada. A BCG é uma relíquia dos anos 1920,
feita com uma cepa de Mycobacterium bovis que não se atualiza há um século. Enquanto a bactéria da tuberculose mutan, a vacina continua a mesma, como um soldado lutando com uma espada de madeira contra tanques modernos. E os dados? 18% de eficácia. 18%. Na Japão, eles já têm uma versão nova, com 90% de proteção. E nós? Nós ficamos aqui, nos agarrando a um placebo de gesso, como se repetir a BCG fosse um feitiço contra a morte. E não venham com mas fulano tinha asma e morreu, então é culpa da asma. Como se o vírus não fosse o gatilho. Como se um corpo já fragilizado não fosse o alvo perfeito para um predador que ataca sem piedade. O garoto de 25 anos em Belarus? Asma. Morto em uma noite. Não foi a asma que o matou sozinha, foi a combinação letal de um sistema respiratório comprometido com um vírus que não dá segunda chance. E quantos mais vão cair nesse mesmo buraco antes de vocês entenderem que isso não é só uma gripezinha? E enquanto a ciência grita, o que a gente vê? Igrejas lotadas, fiéis se abraçando, cantando Cristo ressuscitou como se a fé fosse um escudo contra aerossóis infectados. Como se Deus fosse descer do céu para esterilizar os pulmões de quem ignorou todos os protocolos. A hipocrisia com H maiúsculo, a mesma instituição que se recusa a fechar as portas, que empurra idosos para missas como cordeiros ao matadouro, agora chora quando as consequências batem à porta. Onde estava a proteção divina quando os hospitais de Moscou encheram? Onde estava a misericórdia quando padres abençoavam multidões sem máscaras? E o Estado? Onde raios está o Estado? Se uma boate aberta na pandemia leva multa, por que uma igreja com centenas de pessoas, muitas delas no grupo de risco, não é tratada como o crime que é? Por que um atorzinho de terceira categoria como Lobichin pode organizar um show religioso em plena quarentena e sair impune? Cadê os documentos desses infiéis? Cadê os testes? Cadê a responsabilização? Ou será que, mais uma vez, a lei é flexível quando o infrator tem cruz no pescoço e conexões no Kremlin? E não me venham com mas é tradição. Tradição não enche o oxigênio nos pulmões. Tradição não reduz a carga viral nos corredores de um templo. Tradição não devolve os mortos. O que estamos vendo é um circo de irresponsabilidade, onde a fé é usada como desculpa para o descaso, e a ciência é tratada como uma opinião, como se dados fossem debatíveis, como se a física da transmissão aérea fosse uma questão de crença. Enquanto isso, os números sobem. Os obituários se acumulam. E vocês ainda estão aí, discutindo se um vírus é real, se a vacina é segura, se Deus vai proteger. Parabéns! Vocês ganharam o prêmio de pior geração em lidar com uma crise. Porque quando a história julgar, e ela sempre julga, não vai importar se você acreditava em conspirações ou se rezava 3 vezes ao dia. O que vai importar é, você fez a sua parte para não matar o próximo? E a resposta, até agora, é um não retumbante. Amigos, alguém me disse, Anton, saiu exatamente como falavam. Sim, saiu. E o que saiu? Uma verdade inconveniente, essa infecção aerossolizada, que se espalha pelo ar como um incêndio em palha seca, já está em todo lugar. Já está dentro de você, dentro das suas paredes, dentro dos seus pulmões e vocês ainda discutem se devem fechar as portas. Fechar? Claro, fechem. Só que tarde demais. Porque quando você tranca sua cidade, não está salvando ninguém, está apenas concentrando o vírus num único lugar, como ratos numa armadilha. Todos se infectarão dentro dos seus muros, e a culpa será sua, por achar que uma cerca resolve uma pandemia. E não venham com o exemplo da lavra das cavernas de Kiev, onde os monges rezaram até a morte, literalmente. 2 padres já morreram, outros estão no respirador, e o Metropolitan no Free continua lá, abençoando o ar contaminado como se Deus fosse um filtro EPA. Mas a espanhola também passou. Claro, passou, depois de matar 50 milhões. E adivinha? Ela não nos obedeceu. Nós é que nos curvamos a ela, quando finalmente paramos de fingir que orações substituem máscaras. E enquanto isso, em Volgogrado, a vida segue anormal. Bares lotados, ruas cheias, como se o vírus respeitasse fronteiras regionais. Uma pergunta ao governador de Volgogrado: a quem você obedece? À ciência ou ao seu próprio umbigo?
Porque se você ignora ordens diretas do presidente não por incompetência, mas por descarada insubordinação, então não merece governar. Merece uma cela. E olha que não estou pedindo, estou exigindo que os órgãos competentes, aqueles que ainda têm um pingo de responsabilidade, tirem você do cargo hoje mesmo. FSB, se estão ouvindo, é hora de agir. Porque se Volgogrado não consegue seguir regras básicas, que seja fechado à força, e seus gestores, recolhidos para um lugar onde não possam mais matar pessoas. Sugestão, Vorkuta. Lá pelo menos o frio congela o vírus. Ah, mas o governador de Krasnodar é rígido. Rigidez? Krasnodar é um circo. Um circo onde o governador se acha o Dom Juan do Sul, enquanto os hospitais entopem de cadáveres. Adoro homens do Sul, mas adoro mais homens que não deixam seus concidadãos morrerem por teimosia. E você, que está assistindo a isso tudo com um sorvete na mão, o que acha? Que 4.000 pessoas online são multidão suficiente para justificar sua indiferença? 1,5 milhão seguem esse canal, e mesmo assim você acha que não é com você. É sim. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário covarde do tipo "ah, mas a economia" é um tapa na cara das famílias que enterraram seus mortos sozinhas. E falando em economia, quem se importa? Você acha que a Segunda Guerra Mundial foi rentável? Que os bombardeios de Stalingrado deram lucro? Não estamos em uma crise financeira. Estamos em guerra. E em guerra, a pergunta não é quanto custa salvar vidas, mas quantas vidas custam sua ganância. Se você ainda discute se fechar um restaurante vale mais que 100 pessoas respirando, então você não é um empresário, é um cúmplice. O Estado deve fazer mais? Claro que deve. Mas não imprima dinheiro, imprima soluções. Subsídios reais, não migalhas. Apoio ao pequeno negócio, não a bancos. E se o prefeito de Moscou acha que já fez o suficiente, ele está errado. O tempo de meias medidas acabou. Ou você age agora, ou a história vai lembrar de você como o cara que segurou o dinheiro enquanto os corpos se empilhavam. E a Bielorrússia? O que acha do Lukashenko? Acho que 9 milhões de bielorrussos merecem melhor que um ditador que trata suas vidas como moeda de troca. Se eles não têm força para se livrar dele, que a Rússia assuma a responsabilidade. Anexar? Por que não? Se a Bielorrússia é russofalante, ortodoxa e culturalmente nossa, mas seu governo a leva ao abismo, então que Moscou a salve, mesmo à força. Vitebsk, Mogilev, Brest, Minsk, Gomel, essas não são regiões, são territórios russos por direito histórico. E se Lukashenko prefere ver seu povo morrer a aceitar ajuda, que ele vá para o inferno sozinho. E a Ucrânia? A Ucrânia, ao menos, tem o direito de existir. Porque, ao contrário da Bielorrússia, eles escolhem seus líderes, mesmo que sejam ruins. Democracia é feia, mas é democracia. E se Kiev consegue se manter de pé, mesmo com toda a corrupção, é porque eles lutam por isso. Já a Bielorrússia? É um estado falido, governado por um palhaço que acha que seu filho deve herdar o poder. Isso não é país, é uma fazenda medieval. E enquanto a Rússia perde tempo discutindo se deve ou não intervir, o vírus não espera. Komarovsky? Não conheço. Myasnikov? Um charlatão que só aparece na TV ucraniana para vender ilusões. Quem precisa de doutores que escrevem livros de autoajuda para vós? Precisamos de ação, não de opiniões. Então aqui está meu recado final. Volgogrado, feche agora, ou será fechado à força. Bielorrússia, ou você se junta à Rússia por vontade, ou será absorvida pela história. Igreja Ortodoxa, pare de matar fiéis com superstição e comece a salvar vidas com ciência. Você, que está lendo, pare de ser espectador. Exija mudanças. Denuncie. Ou você também será cúmplice. E se alguém ainda acha que isso é exagero, responda uma coisa: quando sua mãe, seu pai ou seu filho estiverem lutando por ar num hospital lotado, você vai dizer que a economia era mais importante? Não. Você vai chorar. E vai se lembrar de hoje, do dia em que podia ter feito algo, mas escolheu olhar para o lado. A história não perdoa. E eu também não. E agora você quer me dizer que isso tudo é a teoria da conspiração?
Que eu estou exagerando quando falo de uma elite que prefere lucrar com a dor alheia do que salvar vidas? Olhe ao seu redor. Veja os templos lotados enquanto os hospitais desabam. Veja os líderes espirituais em que, em vez de protegerem seus rebanhos, os empurram para a morte em nome de rituais vazios. E depois me diga com cara de pau que Deus vai proteger. Proteger do quê? Do vírus que não escolhe crença, raça ou conta bancária. Da ciência que, enquanto você reza, trabalha 24 horas por dia para encontrar uma saída? Você acha que um Deus que supostamente ama a humanidade se agrada de ver seus infiéis tossindo sangue nos corredores de UTIs por causa da teimosia de homens que se recusam a fechar portas por algumas semanas? Não. Isso não é fé. Isso é negócio. E o produto que eles vendem é a sua vida. E não venha com essa história de a Suécia não fechou e deu certo. Deu certo? Você tem coragem de olhar nos olhos dos familiares dos 5.000 mortos a mais que eles têm em comparação com a Noruega e dizer que deu certo? Que tal a Finlândia, hein? Eles fecharam, agiram rápido, e hoje tem números que envergonham os gênios em que apostaram na imunidade de rebanho. Mas claro, é mais fácil repetir como papagaio o que algum analista de internet disse do que enfrentar a verdade. Quando você deixa um vírus circular livremente, ele não faz distinção entre a economia forte e caixão. Ah, mas aí vem o argumento dos medicamentos. Tem tratamento, ué. Hidroxicloroquina, azitromicina, não sei o quê. Parabéns, você engoliu a isca. Enquanto você acredita em soluções mágicas vendidas por charlatões, ou por presidentes que trocam vidas por votos, médicos de verdade estão salvando pessoas com protocolos baseados em evidências, não em achismos. Sim, há avanços. Sim, há esperança. Mas nenhuma pílula milagrosa vai substituir o básico: distanciamento, máscara e responsabilidade coletiva. O resto é palhaçada para distrair enquanto o corpo conta. E não me venha com essa de mas na África. Na África, onde a média de idade é 19 anos e a maioria da população vive ao ar livre, o vírus se comporta diferente. Na África, onde a malária e a AIDS já dizimaram gerações, a população tem uma relação distinta com doenças. Mas você, sentado no seu sofá, acha que pode comparar realidades? Que pode usar a desinformação como muleta para não agir? Pare de ser cúmplice. Porque no final das contas, a única coisa que importa é isso: você está do lado da ciência ou do lado da morte? Não há meio termo. Não há mas. Ou você age agora, cobra testes, exige transparência, denuncia a negligência, ou daqui a alguns meses vai estar chorando mais um ente querido, se perguntando por que ninguém fez nada. E a resposta será simples: porque pessoas como você acharam que podiam ignorar a realidade. A história não perdoa. E eu também não. Daqui a alguns meses. Não, agora mesmo você já deveria estar gritando por respostas. Porque não é mágica, não é milagre, é ciência, e ciência exige tempo, rigor e, acima de tudo, responsabilidade. Você acha que uma vacina surge do nada? Que basta um estalar de dedos e o vírus some? Não. Para que uma vacina seja segura, ela precisa passar por testes clínicos massivos, com amostras representativas, protocolos blindados e resultados que não se contradigam a cada nova pesquisa. 3 meses de estudos? Ridículo. 3 anos seria o mínimo para algo tão complexo, e mesmo assim, com margens de erro calculadas, efeitos colaterais mapeados e uma logística capaz de produzir bilhões de doses sem falhas. E não venha com esse discurso de mas as farmacêuticas são poderosas, elas conseguem. Conseguem o quê? Sanofi, Pfizer, Moderna, essas não são empresinhas de fundo de quintal. São gigantes globais que investiram dezenas de bilhões em pesquisa, com equipes de cientistas trabalhando 24 horas por dia, sob pressão de governos, da OMS e da opinião pública. Você acha que eles estão brincando de vamos lançar qualquer coisa? Acordem. Uma vacina contra o SARS-CoV-2 não é um remédio para a dor de cabeça. É uma arma biológica contra um inimigo que muta, que mata e que não perdoa. E mesmo assim, o que a gente ouve? Mas a gripe também mata e ninguém ligava. Ligavam, sim. O que acontece é que a gripe já tem vacina, a Imovax, por exemplo, cobre 23 cepas de pneumococo. Você acha que isso surgiu do dia para a noite?
Décadas de pesquisa, ajustes, falhas e acertos. E mesmo assim, todo ano, milhares morrem porque as pessoas ignoram a vacinação. Então não venha com essa hipocrisia seletiva. Antes ninguém morria de gripe. Mentira. Morria, sim. Só que agora o coronavírus expôs a podridão do sistema, a negligência crônica, a falta de investimento em saúde pública, a cultura do deixa a vida me levar. E o pior. Vocês ainda estão repetindo os mesmos erros. Ah, mas é só uma gripinha. Não é, ah, mas minha avó já pegou 4 vezes e tá bem. Até quando? Você vai esperar ela morrer na UTI, entubada, para finalmente entender que esse vírus não é brincadeira? Que cada reinfecção é um roleta-russa com o sistema imunológico dela. E enquanto você fica aí, discutindo se pode ou não engravidar em pandemia, se a vacina vai ou não afeta a fertilidade, spoiler, não afeta, o vírus continua se espalhando. Continua matando. Continua deixando sequelas em quem sobrevive. Mas claro, é mais fácil fingir que nada está acontecendo, né? Mais fácil culpar a política, os laboratórios, a mídia do que assumir que a solução depende de você. Vacine-se. Exija que seus parentes se vacinem. Pare de ser o elo fraco dessa corrente. E quando chegar a hora de prestar contas, porque ela vai chegar, não venha choramingar que a ninguém avisou. Avisaram. A ciência avisou. Os médicos avisaram. Os números avisaram. Você que escolheu fechar os olhos. Agora, se quer mesmo saber o que fazer? Haja. Cobrem respostas. Exijam transparência. Deixem de ser coniventes com a morte. Porque no final, quando a poeira baixar, só vai sobrar uma pergunta: você fez a sua parte? E se a resposta for a não, saiba que o sangue está nas suas mãos também. Que Deus nos proteja, porque, claramente, a humanidade não está se protegendo.